que é o futuro, assim, hoje, 10 anos depois, assim, o que a gente, olhando para trás, o que a gente passou, e aí como processo de amadurecimento. Eu acho que depois dessas primeiras fases, onde tudo é meio romantizado, entre nós, a gente, tudo é um desafio, assim, cada vitória era muito comemorada, mínima vitória era muito comemorada. A gente chegou depois de um determinado tamanho, que assim, a gente já estava preocupado com coisas maiores, já começaram a aparecer coisas maiores, a gente já começou a se acostumar também com uma realidade já mais diferente. E depois, 10 anos depois, assim, mudou muita coisa, muita coisa. Nós passamos por momentos aqui de nossa relação como sociedade, mas isso nos fez amadurecer muita coisa. O que vocês, assim, o que cada um de vocês, e acho que é legal cada um dar uma opinião sobre o que foi mais importante nesse processo de 10 anos? Um ponto de destaque, assim, do que foi mais importante nesse caminhar, nesse processo, como escritório. O que vocês acham? Thiago, começa aí. Jogar essa bomba logo. Então, é difícil em 10 anos tu achar um ponto assim que... Mas os pontos. Então, eu posso começar, se quiser. Vai os pontos. Assim, o que vem na minha cabeça, assim, quando tu me pergunta dessa forma, o que veio logo na minha cabeça foi aquela questão financeira, que era onde eu sempre tive muito mais à frente, né, da questão da gestão em si do escritório, do financeiro, de tomar conta disso, era de saber o crescimento financeiro que a gente estava tendo, entendeu? A gente veio numa crescente, e teve um momento que a gente começou a estagnar. A figura que eu tenho. Aí a gente percebeu, cara, a gente não tá evoluindo, não estamos mais evoluindo. A gente chegou e aí a gente tentava parar para organizar o que tá errado, o que tá faltando, o que tá precisando. A gente precisa de mais clientes, enfim. Tu te lembra mais ou menos quando foi isso? O ano, assim? Eu acho que deve ter sido, 17, eu acho que 16 ou 17. 16 ou 17. Eu acho que foi isso também, a minha percepção era... eu não me lembro exatamente, mas enfim, olhar uma planilha lá, tem os dados disso. Mas aí a gente ficou nessa de, o que a gente vai fazer? Aí foi quando a gente começou a, de fato, correr atrás de conhecimento, no meu ponto de vista. Conhecimento formal sobre o escritório como gestão. Empresa. Isso, Até então, a minha gestão era pura e simplesmente financeira. Eu cuidava do dinheiro, o dinheiro tinha que estar ali, lógico, que cuidava de estar limpo, de estar... Sim, ter guardanapo, ter toalha limpa, isso, de ter tudo. Mas sobretudo para ver o que a gente precisava ali de dinheiro e tal. E aí eu acho que veio essa necessidade da gente se profissionalizar, basicamente, na gestão, pensar o escritório como uma empresa de fato, com setores ali, uma área comercial ativa, estratégia, um operacional valorizado. A gente começou a ter depois, lembra? Um turnover ali, perdemos pessoas boas, porque a gente não tinha muita experiência de como remunerar aquelas pessoas. Lembra da nossa estratégia de fazer com que as pessoas se estimulassem para trazer cliente e se tornar um advogado ativo, que de fato tivesse os seus clientes? O simples fato de botar um percentual alto que ele teria de honorários não foi suficiente para nada. E aí a gente foi se batendo um pouco nisso. Muito, Entre nós também, acho que a nossa maturidade na nossa relação, acho que também mudou. Isso já foi mais recente. Já foi mais recente. Mas foi como um resultado disso. É claro que a preocupação foi primeiro com a equipe, mas sim, a gente também mudou isso. A gente tinha... eu vejo como nesse processo de amadurecimento eu ia falar exatamente isso. Esse processo de cara, batemos no teto. Assim, a gente cresceu, a gente lidava o escritório como escritório. Como escritório num local físico de ajuntamento. Para exercer advocacia. De ajuntamento de advogados para exercer advocacia. A gente nunca pensou assim, estrategicamente o caminho. Assim. Eu estou fazendo essa pergunta assim, porque hoje a gente já tem essa compreensão, a gente já consegue começar a visualizar o que será daqui a 10 anos, que é o terceiro bloco. Mas assim, a gente, quando passa 10 anos, olhar para trás, a gente tratou o escritório sempre assim, como um lugar físico onde a gente vai se reunir. Certo? Então, assim, a gente passou por isso, a gente já falou em alguns episódios, assim, a gente sentiu isso na dor. Toda a necessidade de foco em gestão, a gente fazia. A gente fazia marketing, a gente fazia gestão, mas o foco estratégico para isso, como escritório, numa concepção de empresa, a gente começou a sentir isso na dor.
Né? A gente começou a perceber isso quando a gente viu que bateu no teto. Falou assim, cara, e agora? A gente não sabe pra onde ir. Nós chegamos aqui, mas não sabemos pra onde ir. Então a gente precisava... E assim, eu vou fazer a minha culpa. O Gustavo já puxou minha orelha em vários episódios sobre isso. Eu fui o cara que mais neguei isso, porra. Não precisa de ninguém aqui. A gente buscou ajuda de consultores, fizemos grupos de contos advogados, buscamos parcerias e tal. E eu sempre neguei, falei, ninguém conhece o negócio melhor do que eu. Mas tu só conseguiu enxergar isso depois do Fenaló. Quando a gente foi pro Fenaló. O Fenaló foi um resultado disso. Foi um resultado, também, porque assim, dessa gente não sabe pra onde ir. 2017 foi quando eu comecei meu MBA e eu comecei a enxergar, cara, talvez O Fenaló a gente foi em 2016. Foi no ano da minha 2016? candidatura, foi. Eu lembro que foi logo depois, um mês depois da... Foi novembro de 2016. Então foi quando eu acho que eu tava matriculado no MBA, ou quando eu entrei no MBA, agora eu não me lembro. É 16, é 17. Eu comecei em março de 17 até 19. Então foi o Fenaló que, tipo assim, cara, eu preciso. Aí eu fiz o MBA e aí depois não foi só o Fenaló, assim, o Fenaló já foi como resultado disso, mas além dessa sensação, desse sentimento de que a gente tava no teto, eu comecei a conhecer outras pessoas com um escritório grande, que eu via assim, cara, como é que isso funciona desse jeito? Como é que o cara consegue fazer de outros lugares, né? A gente começou a se relacionar, amigos do doutorado até. Eu falei, cara, como é que ele chegou nisso, assim? Como é que o cara simples, o cara gente boa, assim, tu vê, acho que é uma compreensão de cada um que é estudante de direito, assim, pô, como é, o cara que é head de um escritório, que é sócio, como ele começou, fundador de um escritório grande, de um escritório top, grande, de massa e tal, e vê assim, pô, o cara deve ser altamente bem relacionado, o cara deve ser um cara todo empinado, o cara deve ter... Mas não, eu conhecia pessoas simples, assim, mais abertas a brincadeiras, a coisas simples mesmo. E o cara numa posição, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí a gente começava, aí junta isso com o sentimento de que a gente tá no teto, eu falei, cara, vamos... E olha que pra mim foi difícil, porque eu negava muito isso. E assim, parando pra pensar aqui... Então pra mim esse foi o ponto mais importante. Tu só parou de negar, na verdade, depois da primeira contratação de um consultor, que o consultor veio pra cá... E mostrou pra gente um monte de coisa ali que a gente realmente, a gente não enxergava o escritório dessa forma. E aí esse consultor ajudou a gente a ter um outro nível e a gente foi evoluindo nesse sentido. A gente começou a olhar indicadores. A gente começou a olhar, assim, indicadores, mas a gente começou a entender que, assim, a gestão, ela não é só a gestão financeira, ela tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, é a maturidade, mas acho que eu concordo com vocês que essa foi o ponto-chave, e assim, a conclusão que eu chego é sempre a dor, a gente sempre foge da dor, aprende pelo amor que é mais fácil, mas é sempre a dor que faz a gente virar. Assim, foi a dor que fez o Thiago bater na mesa e tipo assim, bora começar, bora antecipar o plano. E foi a dor de dar com a cabeça no teto, usando a expressão, que fez a gente dar o turnover de tipo assim, cara, agora a gente já chegou no nível em que a gente precisa maturar a gestão. Então a gente identificou, cara, a gente precisa entender o que é gestão. Beleza, a gente entendeu o que é gestão. Agora, dentro desse grande emaranhado, o que a gente precisa dar prioridade? Que foi até aquilo que o Fernando falou pra gente, que a gente precisa de gestão, a gente precisa de gestão de indicadores, mas aí ele falou... Traz indicadores. Traz indicadores, é muito importante, mas ele falou assim, tá, mas eu acho que vocês estão querendo fazer uma coisa que talvez ainda não é que não seja o momento, é sempre importante, mas tem algo mais importante que como é que vocês vão trazer mais dinheiro pra dentro de casa? O primeiro onde vocês querem chegar? Se vocês querem chegar em tal lugar, então bora definir uma estratégia para chegar em tal lugar e quais indicadores a gente vai precisar para avaliar se a gente está caminhando certo para esse tal lugar, entendeu? Então é realmente algo muito mais profundo, muito mais dentro de um contexto.